O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim no seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor reconciliou o mundo em Cristo, confiando-nos sua palavra, a palavra da reconciliação, a palavra que hoje aqui nos salva. Aleluia, 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 aleluia. Podemos sentar mais um pouco. E vamos meditar sobre esta palavra que hoje Jesus nos doa. É uma palavra que fala de humildade, fala de confiança em Deus, de entrega. Acredito que vocês todos que estão aqui se sentem que vão receber esta graça sacramental de Deus hoje. São pessoas humildes, pessoas confiantes, pessoas que sentem que Deus faz tudo. Deus proporcionou a salvação, nos proporcionou a salvação a cada um de nós. Por isso que nós estamos aqui hoje. E o batismo é esta celebração, esta acolhida da salvação, do resgate de Deus na nossa vida. E para todos é um renovo do batismo, mesmo aqueles que já foram batizados quando crianças, que hoje vão receber a primeira comunhão. É um momento sagrado, um momento muito bonito, muito importante. É um convite a todos nós, para refletir e pensar: como é que é a minha atitude? Deus é o nosso Pai Todo-Poderoso. Ele pode tudo desde que nós estejamos abertos e humildes. Abertos e humildes. Esta é a palavra que marca a caminhada, a nossa caminhada. Abertura e humildade. Hoje o milagre acontece para vocês. Vão receber o batismo, 36 que vão receber o batismo. Hoje é uma das celebrações de batismo mais numerosas da Missão Belém. Deus está muito feliz, e nós também, e sentimos a graça acontecer. É a ocasião da onde ouvimos todos vocês. Começamos de manhã cedo até que o sol se pôs. Nós fomos ouvindo a história, como é bonito ver a ação de Deus em cada um de vocês. A ação de Deus em cada um de vocês.
Todo mundo poderia dar testemunho, claro, mas o tempo não permite, então daqui a um pouco vou chamar o Jefferson aqui para dar testemunho, depois no final talvez ainda sobra um tempinho para ouvir um outro testemunho, mas estes são emblemáticos, são significativos, são um exemplo do que Deus faz com todos vocês. Vocês erraram na vida, como disse, vários de vocês puxaram cadeia, ou tiveram uma vida muito complicada, muito difícil. Mas Deus chegou, pegou vocês na palma da mão e purificou, lavou todo o pecado da vida passada, deu uma vida nova. Agora vocês são realmente novos e sem mancha. Este é o milagre de hoje. Novos e sem mancha. A vida continua, a vida vai ser uma luta, porque a vida é uma luta, é claro. Porém, agora vocês estão lutando com Deus, estão lutando como santos, santificados por Deus, em virtude do batismo. Santos vocês são, mas santos vocês devem se tornar também, porque assim, nós recebemos esta semente da santidade, agora ela deve se tornar uma árvore viçosa. Mas a coisa que eu quero dizer é que Deus foi muito misericordioso com vocês, com todos nós. E Deus alcançou vocês no fundo do poço e levantou. Agora vocês podem sentir a graça e a força de Deus. O mundo do mal é um mundo triste, um mundo assim, triste, um mundo vazio, um mundo, como podemos dizer, perdido. É por isso que alguns podem sentir até a tentação do suicídio quando estão neste mundo louco, até tentar mesmo. Mas agora com Jesus, vocês estão vindo para cá porque tem muito sol, graças a Deus hoje tem sol. Mas a coisa importante é o sol, que é Deus na nossa vida. Então preste atenção, porque Jesus entrou na vida de vocês como um sol que sarou toda ferida, saneou, curou mesmo tudo. Não existe mais mal na vida. Talvez exista alguma marca de tatuagem assim, que não dá para tirar, mas quem sabe que estas coisas também testemunham a força de Deus na nossa vida, como era o passado e agora como é a vida nova em Cristo. É importante conservar esta humildade própria do cristão. Não temos nada para nos vangloriar. O fariseu louco, fala, eu te agradeço, Senhor, porque eu não sou igual aos outros ladrões. Que bom. Ele era muito louco. Se ele tivesse feito um bom exame de consciência, ele teria descoberto coisa ruim na vida dele. Mas estava cego, achava que bastava a si mesmo, achava que não precisava de Deus. Porque é Deus que nos justifica. Não nós que nos justificamos. Uma pessoa fica aí se justificando, não vai muito longe. Mas se uma pessoa reconhece o seu pecado, estende os braços para Deus, Deus a pega e a justifica e a resgata e a salva, como aconteceu com vocês. Então, hoje é o dia do agradecimento a Deus, é o dia da acolhida da graça. Daqui a um pouco vamos celebrar esses 36 batismos que vamos acolher com paciência e com reconhecimento, com alegria. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te batizo. É a igreja que batiza, é a igreja que acolhe todos vocês. Agora, eu gostaria que Jefferson viesse aqui para dar seu testemunho. E repito, é um testemunho significativo, porque diz o que Deus fez na vida dele e também na vida de todos. Não dá para ouvir 60 testemunhos, então vamos ouvir com muita simplicidade
a história, ele tem uma história, uma carinha, parece tão tranquilo, mas não era tão tranquilo, não. Foi muito triste. Muito triste. Pode contar um pouco, brevemente, como era a tua vida passada e, sobretudo, como Deus entrou na tua vida e como agora você se sente? Bom, meu nome é Jefferson Ricardo Souza, sou do sítio de Japi. Tudo começou assim, vou ser bem breve, né? Eu era muito novo, né? Meus pais se separaram e aí começou a tribulação, né, na minha vida, né? Meu pai era muito bom, dava muito amor, aí foi embora. Aí minha mãe conheceu um homem, né? Esse homem me judiava demais, de mim e dos meus irmãos, né? Batia, espancava, deixava nós dentro do quarto trancado, e muitas vezes sem comer, sem beber. E é o que acontece, eu fui revoltando, né? Eu muito novo, né? Aí, isso aí desde os meus 7 anos, né? Foi até uns 10 anos por aí. 11 mais ou menos. Aí já comecei a ficar revoltado, eu comecei a faltar na escola e já comecei a usar droga já muito novo também, né? Benzina, essas coisas assim, né? Cola. E sempre dando problema para minha família, né? Era muito novo. E assim mesmo minha mãe não entendia, né? Minha mãe ia pro lado dele do que de mim, de nós, que era filho dela, né? Aí ele continuava espancando e batendo. Aí chegou eu com uns 14 anos, para 13 para 14 anos, comecei a conhecer umas pessoas também que já não prestavam, tudo tinha tirado cadeia, e os caras já eram mais velhos, tinha passado em detenção e assim por diante. Aí o que aconteceu? Aí eu era cheio de marca, né? Que ele me espancava muito, né? Eu batia com fio de ferro, com aquelas correntes de motor de carro, e eu era cheio de marca, né? Ficava muito judiado. E a minha irmã não aguentou muito, já casou cedo e foi embora. Meu irmão também, aí ficou eu, né, na mão dele, né, sendo espancado. Aí com uns 13 anos, como eu tô falando, 13, 14 anos, eu conheci esses rapazes aí. Aí eu tirava a camiseta e eles falavam, mas como que você tá? O que é isso que tá acontecendo? Aí peguei, abri o jogo, né? Não, minha mãe conheceu um homem aí, meu pai foi embora, me espancado desde criança, como é que eu tô? Não, você tem que enfiar a faca nele, você é doido e tal, não sei o quê, pá. Aí foi o que aconteceu, eu muito novo, com 14 anos, peguei, foi levantar a mão pra mim de novo e enfiei a faca nele, isso que aconteceu. Foi muito triste, né? Eu fui para a FEBEM, né? Com 15 anos, aí fiquei 15, 16, 17, 18 anos. Fiquei 3 anos na FEBEM, passei por imigrantes, Tatuapé. Foi muito triste também, porque na época a FEBEM era muito perigosa, né? Que nem fala, né? Era as leis dos mais fortes, né? Você tinha que lutar para sobreviver, né? Aí minha família sempre, assim, minha mãe ia, minha irmã ia, né? Minha irmã é da Congregação Cristã do Brasil, né? Nunca desistiu de mim também. Mas assim mesmo eu não sabia, que minha família também já vinha com problemas de macumba já, né? Feitiçaria, macumba, né? Minhas tias era tudo macumbeira, mexia com feitiçaria. Eu não sabia o que carregava, eu também não tinha conhecimento, era muito novo, né? Não conhecia Jesus, não conhecia Deus. Aí o que aconteceu? Aí eu peguei, fui para a FEBEM, né? Fiquei 3 anos na FEBEM, aí foi mais revolta ainda, aí piorou a situação. Aí quando eu saí, aí já conheci uma mulher também que era traficante. Aí minha mãe já não tinha mais jeito. Minha mãe falou, mas você fica 3 dias fora, 4 dias fora, nós não aguenta mais. Eu falei, tá vendo, a senhora deu mais valor pro homem do que pra mim, agora as coisas mudou, aí então você resolve sua vida, né? Eu falei, então vou resolver mesmo. Aí fui embora com essa traficante. Aí foi a destruição. Aí ela já vendia cocaína, tinha carro, tudo, arma, e bicho, aí comecei a conhecer mais o crime, e quando eu fui ver já estava fazendo sequestro, já estava roubando, estava destruindo mesmo, de verdade mesmo, tudo que o diabo faz na vida da pessoa. Aí eu peguei, foi a primeira cana que eu tomei. Fui pro Dakar, né, em Pinheiros, antigamente era o Dakar, né? Era muito perigoso, né? Aí fui pro Dakar, onde fiquei 3 anos lá, depois fui pro Carandiru, teve uma rebelião lá, fomos em 300 para detenção. É a primeira vez na minha vida eu fui para um lugar desse, né? Minha mãe desesperada, minha família, né? Foi me visitar. Ah, eu não acredito que você está aqui, meu filho. Eu falei, mas nem eu tô acreditando, mãe, também, mas fazer o quê, né? Eu que procurei e tal. Beleza, aí eu fui para lá. Cheguei lá e fiquei mais uns quase 6 anos na detenção. Pavilhão 8, pavilhão 9. E depois do massacre, né? Foi bem feio, ficou lá. Aí onde foi a destruição mesmo. Como minha família já vem com problema de macumba, eu não sabia o que andava comigo, o que me carregava, né? Eu não tinha conhecimento, né? Também era jovem, né? Aí fui para detenção, onde que eu conheci lá seita satânica lá, que mexia com coisas do mal mesmo. Aí eu falei, meu Deus do céu, mas aí foi tarde, né? Quando eu fui ver, eu já tinha entrado. Pavilhão 9 do Carandiru, né? Antigamente, que poucos conhecem, graças a Deus, que não existe mais, mas era a seita satânica do Pavilhão 9 do Carandiru. Isso. Aí, como eu tinha uns amigos meus que tinham ido na rebelião junto comigo, aí eles foram pro 9.
Eu, quando já conhecia, já muito jovem, já conhecia uns caras que já tinham tirado da cadeia, aí os caras foram lá, me resgataram lá no pavilhão 2 lá, eu fui pro 8. Assinaram um termo de responsabilidade lá, o diretor falou, qualquer coisa que acontecer com ele, vocês vão segurar o cadáver dele lá, porque lá matava muito, né? Aí os caras, não, nós seguro, tal. Aí fui pra lá. Só que eu tinha acesso de andar, porque eu fui pra faxina lá, né, que mexia com boia, limpava a cadeia, isso, aquilo. Aí eu fui pra faxina, eu tinha acesso aos pavilhões, aí eu fui lá, né? Bem simples, né? Não tinha esse conhecimento de macumba, essas coisas, né? Só que a minha família já seguia isso, né? Aí eu fui pro pavilhão 9, para conhecer. Cheguei lá, eu entrei na cela dos caras, tudo preto, a cela pintada, assim, uns copos, assim, com coração dentro, com orelha, com olho, que eles matavam lá, bem feio mesmo. Só que quando eu fui ver, foi tarde. Acabei fazendo um pacto pro diabo. Foi muito triste, eu não tinha conhecimento em Jesus, não tinha nada, eu fiz tudo sem saber. Só que eu não estava sabendo o que eu estava fazendo. Aí eu fiz. Quando eu fui ver, já estava... Aí fiquei 12 anos preso, para ser breve, né? Fiquei 12 dessa vez. Aí saí. Só que bem pior. Aí eu já sequestrava mais, já fazia coisas que nem eu sabia o que estava fazendo. Comecei já a fazer ritual dentro das matas, e comecei a fazer um monte de coisa pesada. Fui para candomblé, umbanda, conheci muitas nações erradas do maligno, que banda virada, essas coisas tudo. E foi indo a destruição, foi indo. Aí minha ex-mulher também é essa que já morreu também, foi presa, aí eu não tive mais acesso com ela. Aí foi destruindo, fui ver, tomei outra cana de novo. Já não morava mais com a minha mãe, né? Já sempre vivi sozinho fazendo coisa errada. Aí tomei outra cana. Aí quando eu fui ver, fui parar de novo na cadeia. Aí fiquei mais 10 anos de novo. 12 a primeira e 10 na segunda. Aí falei, foi uma pior... Dessa vez foi a pior, né? Porque minha mãe já está idosa, né? Deu 2 AVC, já não conseguia me visitar. Meu pai já tinha falecido, né? Minha irmã já cansou de mim, minha família toda cansou. Falou que não tinha jeito, que eu ia morrer na cadeia. Meu irmão falou que ia me enterrar. E Deus põe ele em bom lugar, ele foi primeiro, né? Mas eu fiquei muito triste também, né? Tinha muita mágoa dele, hoje eu consegui perdoar. Afinal, fiquei 10 anos de novo, sem ver a rua. Mas assim mesmo eu achava que estava abafando, né? Achando que nada, que isso. Até falava assim, que o diabo está me dando essa vida aqui, eu vou ficar rico. Não, muitos que seguem o diabo ficou rico, mas tudo ilusão. Fica nada, o diabo vai te dando corda, muitas vezes ele te dá com a mão, assim, quando você vai ver, você já está no fundo do poço de novo. Aí, isso eu usava droga, né? Fumava maconha, cheirava. Na época não tinha crack, era casca, né? Tirei muita casca, fumei casca, destruí muita vida também, né? Tinha um amigo meu que não tinha conhecido isso aí, que era casca. Aí acabei ensinando para eles como que tirava e fumava, destruí família, destruí muita coisa por causa dessa droga. Aí beleza, fiquei 10, aí saí. Aí falei, não, mas dessa vez é que eu parei, não tem mais jeito, chega disso aí e tal, não sei o quê. Mas aquele negócio que tinha dentro de mim, eu não sabia entender o que era. Estava me jogando, não, você vai depender dos outros, que trabalho, você nunca trabalhou na vida, você não tem nenhum registro, sua vida inteira foi o crime. Não, você é superior, você consegue sim, vai, rouba. E isso era o diabo que tá falando, né? Aí eu falei, é mesmo, não vou depender de ninguém não, ok? Vou bater na porta da minha família e pedir o que para me ajudar, vou continuar roubando. Aí fui de novo, fui roubando, fui preso de novo. Aí fiquei mais 4 anos de novo. Aí falei, meu Deus do céu, mais 4 de novo? Aí saí agora, em janeiro, né? Saí em janeiro, né? Pela honra e glória do Senhor, né? E assim mesmo, não estava bom. Aí comecei a roubar de novo. Em janeiro, agora, fevereiro. Aí fui com os caras e peguei uns dinheiro aí, minha parte deu 15 mil. Aí peguei, fui pros hotéis e fiquei gastando em prostituição, em droga, e achando que eu estou abafando. Aí eu falei, mas não quero mais isso para mim. Nisso tudo, antes já tinha ido em outras igrejas, né? Universal, já trabalhei de voluntário dentro da Renascer em Cristo, mas eu não sabia o chamado que tinha, porque eu também entrava nessas igrejas e não entendia o que Deus queria. E também não sentia nada nas igrejas, saía pior ainda. Parecia que eu não entrava nas igrejas, eu saía mais carregado ainda. Aí eu não entendia. Aí eu peguei e falei, não aguento mais, eu vou ter que dar um jeito na minha vida, porque se existe um Deus vivo na vida mesmo, ele tem que mudar a minha vida. Ele mudou muitas vidas, mudou a vida de feiticeiro, mudou a vida de macumbeiro, mudou a vida de prostituta, e isso e aquilo. Não, tem que mudar, porque ele colocou eu nessa vida. Aí aconteceu lá na minha cidade, em Osasco, onde sou nascido, tem uma ponte lá, estação de trem, né, que teve 2 casos lá, né. Uma mulher se jogou pro lado esquerdo assim, caiu na linha do trem, o trem passou por cima, pedaçou ela. O outro, o rapaz, que também não sei qual era o problema dele, se jogou de frente assim, caiu no concreto da pista, assim, estourou a cabeça, o ônibus estava vindo e esmagou. Então, aquilo me chamava muita atenção, e por diversas vezes eu fui, ele parei, ele coloquei a mão, ele falou, não tem mais jeito, meu jeito é a morte mesmo. Ninguém me aceita mais, a sociedade já não me aceita, eu sou um lixo e Deus não existe, Deus colocou eu nesse mundo para quê? Para sofrer, para passar por isso, eu não admito isso. E comecei a fazer um desafio para Deus, né?
Desafiar ele, né? Fala, não, se o senhor existe mesmo, prova, senão eu não acredito mais em você, eu vou seguir mesmo, me afundar mesmo com o diabo mesmo, eu vou fazer mais coisas erradas ainda, agora eu vou fazer o pior. Aí eu senti ali uma voz do diabo e falou assim, joga daqui de cima, mano. Já teve 2 que se matou daqui mesmo, você vai ser o terceiro. Deus não te quer, não. Porque Deus não existe, não, meu. Até agora não fez nada na sua vida, vai fazer agora, eu que estou fazendo. Aí eu coloquei a mão em cima, assim, pensei ainda em me jogar, assim, ainda. Faltou pouco mesmo, aí eu escutei uma voz, assim, que é inexplicável, assim, é só quem mesmo passa por isso mesmo sabe o que está sentindo mesmo. Eu senti, assim, uma voz muito íntima, assim, falando, não é sua hora, não. Eu tenho algo para você e vou te mostrar o que é. Aí ele me tirou a atenção, o Espírito Santo, daquilo ali, Jesus. Aí eu peguei e saí, desesperado. Aí peguei o trem, fui para o centro. Isso era de manhã ainda, fui para o centro, era na base de umas 11 horas. Eu fui em cima do viaduto do chá, né? Que embaixo é o Negabaú. Ele chegou de Osasco, perto da Praça da Sé, no viaduto do chá mesmo, que embaixo é o Anhangabaú, que todo mundo conhece. Isso. Aí eu tô ali, tô andando, né? E diversas vezes já fui na Sé, o centro de São Paulo, eu conheço tudo. Desde 89 eu fui no centro, na época de Cracolândia antiga, de um monte de coisa, que era bombeiro, tudo. Eu sou muitos anos de lá. Aí nunca ouvi falar, né, da missão na Praça da Sé, né? Só que eu estava desesperado naquele dia. Estava sem sentido, sem rumo na minha vida mesmo. Ali eu estava possuído mesmo com diversas potestades do diabo mesmo, de coisa ruim mesmo. Ali a morte estava me chamando. Eu escutava a morte chamando eu frequentemente mesmo, que para mim não tinha mais jeito. Mas antes de tudo isso ainda de acontecer, me chamava a atenção uma igreja na minha cidade, que é a católica, que ela chama Matriz de Osasco. Quem já foi em Osasco, sabe que tem uma igreja muito grande lá, né, na Avenida de Santo Antônio, né? E eu sou nascido lá. Só que me chamava a atenção, eu nunca tinha entrado mesmo. Aí um belo dia que fui lá. Falei, vou ter que entrar nessa igreja, alguma coisa me chama aqui dentro dessa igreja, porque eu já fui em diversas igrejas, né? E nunca me chamaram a atenção, nunca senti nada, nunca senti Deus, nunca senti nada, saiu pior, né? Pior do que os pior. Aí eu fui nessa igreja, quando eu entrei na igreja, assim, eu já senti um calafrio, assim, uma coisa muito impactante mesmo. Era um chamado que eu tinha mesmo na católica, mesmo é um chamado que Deus tinha aqui para mim. Eu não entendia, mas eu comecei a entender ali. Aí eu entrei, quando eu entrei já caí em prantos. Comecei a chorar, coisa que nunca tinha acontecido comigo. Chorei mesmo, comecei a chorar. Eu não entendi de onde que vinha tanta lágrima assim, né? Aquele frio no coração, aquele arrepio mesmo, aquela dor no peito por todo o erro que eu fiz. Aí comecei a desabafar com Deus, né? Fiz um desafio com ele de novo lá dentro. Falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? Eu nem saí pouco tempo da cadeia, já estou roubando de novo, vou voltar preso, o diabo quer destruir minha vida. Dessa vez eu morro na cadeia, eu já estou ficando de idade, eu tenho quase 49 anos, 48, e eu não quero mais isso para mim. Aí comecei a desafiar ele ali, desafiar mesmo. Aí desafiei, aí ele, de pé eu tava, aí algo, tipo um imã, não sei, não dá para explicar. Me jogou pro chão, assim, eu caí de joelho. Aí derramei de lágrima. Aí desabafei. Aí eu senti que saiu aquele peso de mim. Aí até no dia eu fiz um dízimo ainda. Coloquei um dinheiro lá, coisa que eu nunca tinha feito em igreja nenhuma. Aí coloquei lá um dinheirinho lá para Jesus. Eu falei assim, mesmo eu sei, Senhor, que o Senhor não aceita nada de dinheiro errado, mas eu estou sentindo no coração de colocar esse dinheiro aqui, que o Senhor aceita. Aí coloquei. Aí virei as costas e saí. Só que, você sabe, né? Saiu da igreja, né? Até dentro da igreja também o inimigo também, ele atenta, né? Ele mexe aí. Então eu tenho que vigiar. Aí eu, a hora que eu saí, coloquei o pé para fora, já veio o pensamento, o diabo de novo. Falei, o quê, você entrando na igreja, sai disso aí, você está ficando louco? Beleza. Aí, onde que começou tudo de novo? Aí eu vou para finalizar. Aí quando eu estava, né, aconteceu isso comigo na ponte lá de Osasco, quando eu te falei na estação, aí quando eu cheguei no viaduto de chá, né, e em prantos mesmo, sem rumo, sem beira, sem saída, só veio o pensamento, se mata, ou vai roubar, pega uma faca, faz alguma coisa. E nisso já tinha 2,38 que eu tinha até vendido para um primo meu ainda, né? Deus já começou a mexer comigo, falou, já vende o que você tem. Aí eu comecei a vender, né? Porque eu não sabia o que eu estava fazendo. Porque eu estava com a intenção de matar, né? Matar um rapaz lá na minha cidade. Olha só onde que o diabo já está me levando. Aí, quando cheguei nessa ponte, tinha 2 crianças assim, olhando lá para baixo, para o Negabaú. Aí o diabo falou assim, vai lá olhar para ver o que aquelas crianças estão olhando. Aí eu falei, mas aí me chamou a atenção, em prantos. Aí eu fui lá, né? Olhar. Aí quando eu cheguei perto das crianças, as crianças olharam para mim e se assustaram, porque meu olho estava muito inchado, eu estava chorando demais, eu estava em prantos, né? Nem eu estava sabendo de onde estava vindo, então lágrimas, assim, mas lágrimas de desespero, não era de alegria, sabe? Lágrimas de se matar mesmo, lágrimas que o diabo estava chamando mesmo para a morte. Aí a hora que as crianças viu assim, da forma que eu estava, saiu até correndo.
Falou, não, eu acho que olharam para mim também, já falou, nossa, sumiram. Aí o diabo falou, olha lá para baixo. Aí era que eu olhei assim, ele falou, tá vendo o abismo? Esse aí que te espera, te joga logo, para você não ter mais jeito não. Você vai voltar para a cadeia, dessa vez vai ser pior, dessa vez você vai morrer lá dentro de uma doença, dessa vez vai ter alguma rebelião, você vai junto, tal. Que eu já participei de outras rebeliões lá dentro, quase eu morri também. Então aí eu falei, meu Deus do céu. Aí onde que veio no meu pensamento, né? Quando eu entrei na igreja católica, né? Que lá na matriz de Osasco, né? Que eu fiz um desafio lá, e fiz um desafio em cima da ponte lá de Osasco. Aí eu falei, não, eu vou fazer um novo desafio de novo. Dessa vez Deus tem que me escutar. Se ele não me escutar dessa vez eu me mato. Aí eu fiz um desafio de novo. Eu falei, oh meu Deus, o Senhor existe mesmo? Você é o Deus de Davi, você é o Deus de Moisés, você é o Deus que criou o mundo. Prova para mim agora, eu desafio o Senhor, você tem poder mesmo na minha vida mesmo, você vai deixar eu me matar? Prova, eu vim ao mundo à toa, eu vim unido para sofrer, para ser humilhado, para ter jogado pedra, para mendigar, para ficar usando droga, para se prostituir, ou para ficar dando sangue pro diabo que não estava dando, ou o próprio meu sangue que eu dava eu bebia. Olha que loucura que eu estava ficando louco, o diabo estava me enlouquecendo, só que eu não tinha conhecimento, né, que eu estava fazendo, né. Aí o diabo, não, se joga logo, porque ele estava vendo que ele estava perdendo o desafio que eu estava fazendo para Deus, para Jesus, né. Aí onde que Jesus, eu escutei um sopro assim na minha vida, assim, ó, eu senti um arrepio nas costas assim, mas não tem explicação, é só quem passou por isso mesmo que vai entender. Aí eu senti uma coisa assim, falou assim, olha para trás. Quando eu olhei para trás, estava passando um rapaz assim, todo sujo, todo humilhado, todo jogado, todo torturado. Eu olhei para a cara dele assim, ele falou, você tem um cigarro aí? Quando eu olhei para a cara dele, eu falei assim, amigo, eu não fumo não. Aí quando ele olhou para minha cara assim, minha cara inchada, eu chorando, eu estava meio soluçando, né? Ele viu a morte em mim ali. Essa foi a verdade. É o Moisés ali, é o Moisés que me encontrou, né? Como Moisés encontrou o povo dele, né? Salvou, o Moisés me encontrou. Aí eu falei, eu não fumo não, amigo. Ele falou assim, mas por que você está assim e tal? Eu falei assim, meu, você não vai resolver minha vida não, cara. Se nem Deus resolveu, imagine você que está da forma que você está. Ainda eu falei assim para ele ainda, porque o diabo estava falando isso para me falar para ele, né? Aí eu falei, da forma que você está, desse jeito, nem você vai me ajudar. Aí tudo sujo, os pés sujos, né? Só que eu não sabia que ele tinha passado 10 vezes na missão, né? Fazia 24 horas que ele tinha saído da missão, né? Ele não podia entrar no pé da serra, eu não sabia nada disso. Depois ele contou a história dele rápido para mim. Aí ele falou assim, meu, como que você está, mano? Vem aqui, tal, você já ouviu falar de Deus? Eu falei, vixe, eu já vi tanto falar de Deus, e Deus não fez nada na minha vida, e nem agora que ele vai fazer. Ele falou, não, você está enganado, Deus tem um chamado na sua vida, e eu estou vendo que você está desesperado, Deus mandou vir aqui para te falar com você. E na hora que eu olhei para ele, o diabo no meu ouvido ainda, né? O inimigo não quer perder. É o diabo no meu ouvido falando, não, que isso, não dá ouvido para esse cara aí não, o jeito que ele tá, meu, dá uma olhada, ele tá pior que você, meu. Aí eu olhava assim para ele assim, falei, eu não vou não, eu tô achando que ele tava querendo me roubar, né, que eu tava com 2 celulares, tava com dinheiro ainda, tudo, né, tava bem arrumado ainda, né, graças a Deus, né. Aí eu falei, esse cara vai me roubar. Ele falou, vamos ali que na Sé comigo ali. Eu falei, aí eu olhei assim, como eu já conheço tudo lá na Sé, né, em São Paulo, falei, vou não, cara. Não vou não, eu vou te apresentar um Deus. Você já ouviu falar da Missão Belém? Eu falei, não, nem sei o que é isso. O que é isso, Missão Belém? Aí ele falou, Missão Belém ensina, fala sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, fala sobre Deus. Aí falou assim. Aí eu falei, não vou não. Só que aí eu me lembrei, né? O desafio que eu tinha feito com Deus, né? Aí o desafio que eu fiz lá na Católica também, né? Onde que me impactou, né? Onde que, quando eu entrei em várias igrejas, eu não senti o que tinha sentido na Católica, né? Aí Deus me chamou aquela intenção, deu aquele brilho. Quando eu olhei mesmo, que eu fixei no rosto dele, que o diabo não estava deixando eu olhar para o rosto dele. Eu olhava assim para ele, mas eu olhava mais pelo jeito que ele estava. Mas eu entendi, né? Porque os filhos de Jesus é assim, né? É destruído, anda de chinelo mesmo. É humilde, né, mano? É humilde com amor, né? Porque é para ajudar os pobres, né? Só que não tinha esse entendimento. Aí eu peguei, quando eu fixei o olho mesmo, que Jesus mesmo falou assim, esse aí foi o chamado, esse é o Moisés que está te chamando. Aí eu olhei bem para o rosto dele assim mesmo, eu vi o olho dele brilhar, né? Aí eu falei, nossa, tem um brilho no olho desse cara, mesmo da situação que ele estava. Aí ele estendeu a mão de novo assim para mim, vamos, eu vou te apresentar como que é o prédio da Sé lá, vamos lá, você nunca entrou? Eu falei, não sei nem quem que é, nem sei o que é isso. Aí ele falou, vamos lá. Aí Deus falou, vai que é o Moisés. Aí eu falei, eu vou ir. Aí eu dei meu sim, né? Eu falei, vamos lá, vamos saber o que é isso aí. Vai mudar minha vida? Vai me ajudar mesmo? Ele falou, vai. Como que é a primeira vez sua, você vai sentir uma coisa que você não sentiu. Aí eu falei, então eu quero sentir mesmo. Aí eu falei dentro de mim, né? Eu não falei para ele escutar, eu falei, eu quero sentir aquilo que eu senti quando entrei na igreja, na Católica, lá na minha cidade. Aí eu peguei, fui, né? Aí quando eu cheguei assim no prédio da Sé, né? Ele só me deixou na porta assim, aí quando... É um senhor na época que me recebeu lá, não é o rapaz de hoje. Aí o senhor veio assim, ele até achou que eu ia entregar alguma coisa para ele, algum papel, alguma coisa assim, porque eu estava muito arrumado, né?
Graças a Deus eu estava bem arrumado e tudo, né? Aí ele falou alguma coisa, senhor, tal. Aí quando eu fui falar assim para ele, o rapaz falou, não, esse aqui está precisando de ajuda. Ele estava em cima da ponte, ele ia se matar, tal. Aí eu falei, deixa ele falar, né? Realmente era isso que ia acontecer mesmo, né? Tá desesperado. Aí ele falou, mesmo, já me acolheu na hora com amor, né? Com dedicação, né? E aí, tô até hoje, é a minha primeira caminhada, vou fazer 7 meses. Eu posso falar para vocês que Deus é maravilhoso na vida de todo mundo. Vocês têm que confiar, acreditar. A luta é constante mesmo. Falar para vocês que não é constante, é constante. Muitas vezes você pensa em ir embora, você pensa em desistir, mas aí você pensa, né? E a vida que eu levava lá atrás? Eu não quero voltar para a cadeia, eu não quero perder o Espírito Santo de Deus, eu não quero perder mais a glória de Deus. E eu agradeço muito a Missão Belém por ter feito isso na minha vida, por ter dado a direção em mim, né? Todos esses cursos que eu fiz, né? Esse retiro agora mudou muito a minha vida também, né? É muito bom fazer o retiro. Eu senti muito o Espírito Santo nesse retiro, chorei mesmo, todas as palestras das irmãs que deu lá, para mim foi uma maravilha, tocou muito no meu coração. Até agora mesmo estou chorando mesmo, estou me segurando aqui para não chorar, estou muito nervoso. Mas eu falo assim para vocês assim, não desiste, continua. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, Deus faz a obra mesmo. E eu aprendi a amar, né? Amar o próximo, a perdoar, né? Coisa que eu não perdoava, né? Eu pisava no meu pé, já queria dar tiro, eu já queria fazer coisa errada. Mas hoje eu amo, né? Eu amo meus irmãos, amo a missão. E é isso aí. Vou ficar na missão aí até Deus permitir, né? Porque eu não sei a obra que Ele tem para mim, não sei o chamado que Ele tem para mim, né? Muitas vezes a gente escolhe o nosso chamado, mas o chamado é outro, né? Porque Deus sabe, né? Ele escreve certo por linhas tortas, né? Muitas vezes a gente faz as coisas do nosso coração, mas não é o que Ele quer. E tive uma experiência, né? Na casa dos vozinhos, né? Onde está o Fabiano lá, que é Sirineu lá. Me ajudou bastante também ele, né? Fabiano lá, levanta a mão, ó. Sirineu de lá, né, mano? Eu cresci junto com ele, né? Já me desabafei muito com ele já. É um ótimo enviado de Deus. Tem o Ivo também lá, que era meu servo quando eu era pai lá também. E lá eu conheci os vozinhos, né? Aprendi a amar eles, que eu não tinha amor no coração. Aprendi a amar, aprendi a me dedicar para eles, né? Muitas vezes não tinha luva, né, Ivo? Eu lavava lá os vozinhos sem luva, sem nada, ficava com fezes na mão. Falei, não, Jeff, você mudou mesmo. Eu falei, não, é o Espírito Santo de Deus na minha vida. Eu não tenho nojo, não tenho nada, não. A gente tem que saber amar, né? Para poder começar a amar a gente, né? Porque a gente começar a amar, a gente vai amar a gente. E o nosso amor a gente tem que distribuir para as pessoas mesmo, né? Porque a missão Belém é a gente saber amar. Se a gente não saber amar, não adianta. O amor a gente tem que dar o nosso próximo, saber perdoar. Aí foi uma experiência muito grande que eu tive com os vozinhos também, né? Aí acabei saindo de lá porque eu fui para Japi, né? Para trabalhar no mercado, né? Para mim estava sendo uma experiência muito boa também, né? Então o irmão lá também, o Paulo lá também, que dá ajuda nós bastante lá no Japi também lá. Meus parabéns para ele também. E é isso aí, gente. Estou aí, né? Com a glória e a honra do Senhor. E estou para fazer a obra dele. Hoje que você vai receber batismo, a primeira comunhão, o que você sente? Então, que nem voltando de novo, né? Eu sinto assim uma presença muito boa do Espírito Santo na minha vida, né? Algo assim, o coração não para de disparar, né? Tá disparando assim, é uma energia que tá vindo assim, sabe quando você se renova? Parece que eu com 48 anos, parece que eu já tô tendo 13. É uma energia do Espírito Santo, parece que me renovou, assim, meu espírito renovou minha vida. É uma experiência nova, uma experiência boa, uma experiência maravilhosa. E tô feliz. Não vejo a hora de acontecer logo, porque eu sinto que quando acontecer esse batismo meu, vai sair tudo para trás, vai ficar tudo para trás, vai ser um novo homem que vai ser levantado em honra, em nome do glória do Senhor Jesus, e vai ser uma vida nova para frente, para me honrar e glorificar o nome do Senhor. Para mim está sendo uma experiência maravilhosa, e eu agradeço muito a Deus por ter me aceitado, estendido as mãos para mim, né? E Cristo ter me recolhido, né? Tirado daquele abismo que eu estava cego, né? Hoje eu estou feliz, tudo que está acontecendo na minha vida, que esse batismo maravilhoso, né? Que vai ser mais batizado pelo Senhor ainda, né? Que eu sempre falei, né? Que meu sonho era conhecer o Senhor, né? E está sendo pela mão do Senhor que eu vou ser batizado. Isso para mim está sendo uma honra também. Glórias a Deus. Amém. Amém. Vamos. Vinho, água viva. Jefferson, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.